pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Deu Mate. Eu sou o professor Hélio Roberto da Rocha. E eu sou a professora Cristiane. Hoje falaremos sobre área de figuras planas. Vamos discorrer sobre o que é e como calcular a área de alguns polígonos. Agora, depois da vinheta. Área é a medida da extensão de uma superfície. É a quantidade de espaço que uma figura plana ocupa. Um modo mais simples de entender é pensar na área como a quantidade de quadrados cujos lados medem uma unidade, que cabem dentro do espaço em questão. O professor Davi Lessa vai nos explicar melhor. Olá pessoal, tudo bem? Professor Davi Lessa aqui com vocês mais uma vez. Área. Um jeito simples de definir área é a quantidade de quadrados com lado de uma unidade que cabem em determinada região. Eu tenho aqui um retângulo e eu separei ele em alguns quadradinhos e eu chamei cada lado de cada quadradinho de 1 centímetro. Vamos analisar esse polígono. Partindo desta ideia, então, qual seria a área deste retângulo? Uma opção é contar os quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então a área desse retângulo é 24 centímetros quadrados, porque cabem 24 quadrados de lado 1 centímetro. Mas existe um modo mais eficiente do que ficar contando um por um. Qual seria? Perceba que nessa linha aqui nós temos 6 quadradinhos e ao todo são 4 linhas. Cada uma destas 4 linhas possui 6 quadrados. Para descobrir quantos quadrados são, bastava eu fazer então 4 vezes 6 ou 6 vezes 4. Portanto, se eu quiser a área de um retângulo, basta eu fazer a medida da sua base vezes a medida da sua altura, porque isso vai me dar quantos quadradinhos unitários cabem na figura. A área de um retângulo é calculada fazendo o valor da base vezes a sua altura. No caso aqui, 6 vezes 4, 24. Bom, mas e se a figura não for um retângulo? Olha essa figura aqui, ó. Este é o paralelogramo. Ele é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Esse lado é paralelo a este lado é paralelo a este. Qual é a área deste paralelogramo? Para responder essa pergunta, eu vou cortar alguns pedaços do paralelogramo. Na verdade, eu vou cortar ele bem aqui, ó, e mover essa peça para uma posição nova. Repara aqui comigo, ó, tá aqui o paralelogramo, certo? Mas quando eu movo esse pedacinho para cá, a área desta figura não mudou. Eu criei uma figura nova, mas ela tem a mesma área que o paralelogramo possuía. E quantos quadradinhos cabem aqui? Contei 8 quadrados. Então a área deste paralelogramo, em centímetros, seria 8 centímetros quadrados. Mas quando eu converto essa peça para cá e passo a pensar nele como um retângulo, eu poderia usar aquela fórmula que nós acabamos de estabelecer. Base vezes altura. Então, 4 vezes 2, 8. Segue valendo para o paralelogramo. O modo de calcular a área do paralelogramo é a mesma que a do retângulo. Você faz a medida da sua base vezes a medida da sua altura. 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. Eu sei que talvez não fosse necessário comentar, mas quando a gente pensa num quadrado, deixa eu cortar esse retângulo aqui, ó. Pronto. 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, de 90 graus, certo? Um quadrado. Quantos quadradinhos nós temos aqui? Se você contar um por um, você vai contar 16. Mas eu posso seguir a regra. Base vezes altura.
No caso do quadrado, como os lados são iguais, a gente costuma falar lado vezes lado, ou lado ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Eu quero comentar agora sobre o triângulo. Esse triângulo tem base medindo 4 centímetros e altura medindo 2. Qual seria a área dele? Uma observação interessante sobre qualquer triângulo é que ele sempre representa a metade de um paralelogramo. Vale para qualquer triângulo. Eu tenho um outro triângulo aqui, ó, idêntico ao primeiro. E se eu colocar ele assim, ó, que figura que eu formei? Eu formei aquele paralelogramo de 8 centímetros quadrados. Todo triângulo, sem exceção, pode ser adicionado a um triângulo semelhante, idêntico a ele, aliás, né? Formando um paralelogramo. Então, cada um desses triângulos, a área dele vale a metade da área do paralelogramo. Concorda comigo? Se esse paralelogramo tem 8 de área, como nós já vimos, e para calcular esse 8, eu fiz 4 vezes 2. Eu fiz a sua base vezes a sua altura. Para calcular a área de apenas um desses triângulos, basta dividir por 2. Então seria base vezes altura, que vai me dar a área do paralelogramo, dividido por 2, porque aí eu vou ter a área de cada um desses triângulos. É por isso que para calcular a área de um triângulo, nós fazemos base vezes altura dividido por 2. No caso desse triângulo em específico, 4 vezes 2, que dá 8, dividido por 2, que dá 4. Portanto, essa figura aqui tem 4 centímetros quadrados. Saber calcular a área de figuras planas é essencial em muitos aspectos da vida cotidiana e em diversas profissões. Por exemplo, se você está planejando reformar o cômodo da sua casa, precisa saber a área das paredes e do piso. E se você deseja plantar grama em um jardim ou instalar um novo canteiro, saber a área ajuda a calcular a quantidade de sementes ou plantas necessárias. Hoje estamos tratando apenas da área de polígonos. Polígonos são figuras planas fechadas, formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Exatamente. E um polígono muito interessante é o trapézio. O professor Davi Lessa vai nos mostrar como calculamos a sua área. Bom, pessoal, vamos falar agora do trapézio. O trapézio é o quadrilátero que possui, ao menos, 2 lados paralelos. Então, desde que, por exemplo, esse lado aqui seja paralelo a esse, ó, já temos um trapézio. Como calculamos a área de um trapézio? Eu vou fazer uma cópia dele aqui para a gente picotar ele e refletir sobre essa figura. Vamos lá então. Se no trapézio original essa aqui é a base maior e esta aqui é a base menor, na nossa cópia segue a mesma coisa, certo? Agora imagina que eu parti essa cópia bem na metade da altura. Eu achei o meio aqui, ó, e cortei. Aí eu vou pegar esse pedaço aqui do trapézio, ó, eu vou girar e fazer encaixar bem aqui, ó. Eu vou girar nesse eixo aqui. Ela vai ficar assim, ó. Ela vai seguir retinha aqui. Esse lado vai ficar, esse lado aqui, ó, vai ficar paralelo a esse, né? Porque veio do mesmo lado. E bem aqui nós teremos a base menor. Aqui vai ser o Bzinho. Eu vou tirar essa parte de cima para você visualizar que ela foi retirada daqui e encaixada aqui embaixo. Certinho? Que figura virou? Virou um paralelogramo, né? A altura desse paralelogramo, ela é a metade da altura do trapézio original, certo? Porque eu parti no meio. Então, se a altura original aqui do trapézio for h, a do paralelogramo é h sobre 2. E a área de um paralelogramo, a gente já sabe calcular. Base vezes altura, não é isso? Então, a base aqui, ó, é o Bzão mais o Bzinho. E a altura é o h sobre 2. Isto é a mesma coisa, vou escrever aqui embaixo, que Bzão mais Bzinho vezes h, tudo é a mesma coisa,
que dividir tudo por 2. E esta é a forma como calculamos a área de qualquer trapézio. Certinho? Valeu! Então, para calcularmos a área de um trapézio, devemos somar sua base maior com sua base menor e multiplicar o resultado pela metade da sua altura. O legal aqui é que você entenda o porquê de ser assim, ao invés de ficar decorando uma fórmula sem significado. Verdade. E também, além de entender, ser capaz de aplicar esse conhecimento em uma situação-problema. Vejamos então um problema envolvendo a área de um trapézio. Bom, pessoal, então vamos resolver uma situação-problema. Jaqueline quer colocar grama no terreno de sua residência. Este terreno possui formato trapezoidal, com base maior medindo 10 metros, base menor medindo 7 metros e altura igual a 15 metros. Sabendo que a grama em questão custa R$ 4,00 por metro quadrado, quanto Jaqueline deverá gastar, no mínimo, com a compra da grama? Bom, aqui o autor da questão está considerando que a Jaqueline vai comprar a medida exata, né? Para colocar a grama. Por isso que ele perguntou no mínimo, né? No mínimo ela tem que comprar quanto? Então esse aqui é o terreno, que tem de fato o formato de um trapézio. E nós precisamos, para responder essa pergunta, precisamos calcular a sua área. Vejamos então. A área de um trapézio é dada por, como já vimos, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos 10 mais 7 vezes 15 sobre 2. 17 vezes 15 sobre 2. 17 vezes 15 resulta em 255, que divididos por 2 resultam em 127,5 metros quadrados. Esta é a área do terreno que Jaqueline quer colocar grama. Agora, para cada um desses metros quadrados, a Jaqueline vai gastar R$ 4,00. Então, para responder de fato quanto que ela vai gastar, nós precisamos fazer o gasto é igual a 4 vezes 127,5, que resulta em 510. Então, na verdade, concluímos, né, que a Jaqueline vai gastar R$ 510 no mínimo com o material para esse projeto. O programa de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de nos acompanhar no portal Conexão Escola. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você também pode acessar pelo QR Code. Nós também estamos no YouTube. É só pesquisar por Portal Conexão Escola que você nos encontra por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.